Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, o seu giro de notícias do Fluminense, hoje trazendo aí as repercussões da contratação do Thiago Silva e também escalação do Fluminense já definida pelo Fernando Diniz, segundo o jornalista José Ilan. O Fluminense já definiu sua escalação, então a gente vai falar sobre isso aqui e também a repercussão internacional da contratação do Thiago Silva. O Thiago Silva moveu toda a rede social no mundo e o Fluminense está sendo falado por todos, está na boca do povo, inclusive dos estrangeiros, é isso mesmo. Tem aquela música, né? Deu no The New York Times. Então, é basicamente isso aí. O Fluminense está sendo falado no mundo inteiro graças a essa contratação do Thiago Silva, mais um pouco de Fluminense aí no mundo, galera. Então, pedir para vocês que estão aí, antes de mais nada, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, dar essa moral aí para poder repercutir esse vídeo. Eu sou o Quintela, você está no canal Resenha Tricolor 1912, o canal que não quer ser sua voz, o canal que quer te dar a voz. Vamos embora para o nosso Giro Resenha. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos para as notícias do Fluminense, principais notícias do dia tricolor. E a gente vai começar com uma notícia aqui trazida pelo Bola VIP, né, que, na verdade, o Bola VIP está falando uma coisa e dizendo outra, né? Que é sobre John Kennedy. Né? Esse negócio do John Kennedy estar afastado do Fluminense, vários tipos de fake news e também notícias esquisitas estão sendo dadas a respeito de John Kennedy. Uma delas é essa aqui, de que ele poderia ir para o Santos numa troca com o Nonato. Isso não é verdade, tá, galera? Isso aí não é verdade. John Kennedy vai ser reintegrado ao Fluminense na próxima quinta-feira. Ele deverá voltar a treinar com o elenco principal. Essa informação aqui do Resenha trazida ontem e a gente reafirma isso. John Kennedy não será negociado. John Kennedy será reintegrado ao time principal do Fluminense. Então, não tem esse negócio de John Kennedy sair do Fluminense, não. Isso aí não é verdade. Mas aí o Bola VIP fala sobre isso aqui, sobre essa possibilidade, né? E aí olha como que é a matéria esquisita, né? Ele bota assim: circulou nas redes sociais desde a tarde da última segunda-feira uma suposta notícia de que o Santos negociava uma troca com o Fluminense, que tem interesse pelo meia Nonato, sem espaço com Carille. O Peixe estudava o atacante John Kennedy, herói da conquista da Libertadores. Aí ele disse que suposta. Só que ele bota John Kennedy no Fluminense, o Fluminense toma decisão sobre trocar por Nonato. Porra, tem nada a ver a notícia aqui com o texto que ele coloca suposta aqui embaixo. Então, claro, clickbait, só que é o tipo do clickbait que não é legal. É o tipo do clickbait que a gente que é questionável, né? Que é o clickbait feito para ludibriar o torcedor. Isso aí não é maneiro, pô. Quando você faz um clickbait, beleza, você não precisa dizer qual é a notícia lá na matéria principal lá do post. Eu faço isso também, clickbait, beleza. Agora, botar uma notícia falsa para induzir o cara a ler e a notícia não tem nada a ver com o título, isso é sacanagem, entendeu? Então, pô, não é legal isso daí, ô Bola VIP. Vamos mudar isso daí. Vamos agora para as notícias, para a notícia da escalação. Qual será o Fluminense que vai a campo amanhã contra o Colo-Colo? José Ilan cravou a provável escalação do Fluminense. E eu vou colocar aí na tela para vocês a provável escalação do Fluminense. Está aí, ó. Essa aqui é a provável escalação do Fluminense. Deixa eu sublinhar aqui para vocês, ó. Fábio no gol, Marquinhos na lateral direita, isso mesmo. Manuel, Felipe Melo e Marcelo, é a primeira linha do Fluminense. No meio campo, Martinelli e Lima e Paulo Henrique Ganso. Na frente, John Arias, Douglas Costa e Germancano. Aquilo que eu falei com vocês no último jogo, né? O Marquinhos foi bem jogando ali, vai ser o lateral do Fluminense, porque ele fez jogada do gol. Deu assistência para gol. Então, acabou. Deu certo num lance, acabou, vai ser o titular. Foi o único lance que o Marquinhos, no jogo, trouxe algum perigo para os adversários, que foi o lance do gol. Depois não fez muita coisa, mas para o Diniz, como eu já sempre falei, o resultado basta quando interessa. Eu acho muito ruim colocar o Marquinhos aí. Eu acho que o Marquinhos, se fosse para jogar de ala, se fosse para recuar ali o Martinelli para a zaga, junto com o Felipe Melo e com o Manuel, fazendo um líbero, aí teria sentido. Jogando literalmente como lateral, como eu vi no último jogo, compondo a primeira linha, não acho uma boa, não. Então, essa é a escalação do Fluminense que vai a campo amanhã. Qual é a opinião de vocês sobre esse Fluminense que vocês estão vendo aí? Comenta aqui embaixo qual é a opinião de vocês a respeito. Beleza? Quero saber aí a opinião de vocês. Outra informação muito legal, muito relevante. O Fluminense abriu Laranjeiras para receber mantimentos para as pessoas que foram prejudicadas lá
pela chuva, né? No Rio Grande do Sul, foram prejudicados pelas chuvas. Aí tá aqui no Correio Brasiliense, ó. Fluminense abre Laranjeiras para receber donativos para o Rio Grande do Sul. É isso aí, galera. Muito legal. Então, ó, tá falando aqui embaixo, né? O Fluminense anunciou na tarde dessa terça-feira que abrirá a sede das Laranjeiras para receber doações destinadas a vítimas da tragédia que assola o Rio Grande do Sul. Água, alimentos não perecíveis e roupas são os itens pedidos. Tá? A partir desta quarta-feira, o clube abrirá as portas da sede para receber doações destinadas às vítimas da enchente. Então, hoje, quarta-feira, o clube abrindo as portas e também tem a questão do Pix, que o Fluminense disponibilizou, que é esse sosaçãocidadania.org.br. Cara, com todo respeito aí, eu recomendo, né, a vocês que doem para essa organização aqui, ó, que é que o Rafael Sobes, nosso ex-atleta, nosso ex-jogador, abriu, né, essa associação aí, que é o soudefazer.rs@gmail.com. Por quê? Isso é minha opinião, tá, gente? Ele é um ex-atleta do Fluminense, um cara que foi campeão em 2012, um cara sério, um cara rico, não precisa de dinheiro para nada. Então a chance de ter fraude, algum problema do tipo, é muito pequena, né? Por ser um cara que né? E não sei como é que vocês veem essas organizações sem fins lucrativos. Eu tenho meus pés atrás, eu não sei como é que vocês veem, mas essa associação que eu estou colocando aí, que o Sobes abriu, ela é séria. Eu já botei até aqui os vídeos do Sobes falando sobre esse problema. Para quem quiser conferir esse Pix aí, dá um pulo no Instagram lá do Sobes, é Rafa Sobes, @Rafa Sobes. Tá lá no Instagram e vai valer a pena lá ajudar essa galera que tá precisando, tá? Galera, a contratação do Thiago Silva repercute no mundo, não só no Brasil. A gente vai botar aqui a repercussão nacional, mas olha a repercussão no mundo. Informação aqui trazida aqui pela Folha. Olha a repercussão do Thiago Silva no mundo, ó. A contratação do Thiago Silva pelo Fluminense repercute na imprensa internacional. Aí ele vem falando aqui que repercutiu, blá, blá. Aí ele bota aqui, ó, o jornal AS, né? O jornal AS, né, espanhol, destacou que o Thiago Silva vai formar dupla com o Marcelo pela primeira vez na carreira e que o zagueiro deve reencontrar um outro velho conhecido nos gramados brasileiros, dessa vez de lados opostos. Aí ele bota aqui também, ó, o Belo Esporte sempre deixará grandes amizades nas quais os laços prevalecem independente da distância. É o caso de Thiago Silva e Davi Luiz, dupla, né, titular na seleção brasileira de 2010 e 2017, que também dividiu o vestiário do PSG. O Davi Luiz, que está jogando no Flamengo, só que o Davi Luiz é reserva no Flamengo, né? Aí já o portal Gol, né, trouxe essa manchete aqui, ó. Thiago Silva volta para casa. Segundo a publicação, o zagueiro brasileiro recusou investidas de clubes ingleses e decidiu retornar ao Fluminense. O zagueiro vai deixar Londres após 4 anos, quando o contrato com os Blues terminar. A publicação do jornal britânico The Athletic, repercutiu também essa contratação do Fluminense. O jornal relatou que, sobre os termos da negociação entre Chelsea e Fluminense, que ele determinou que o jogador pode treinar com um time comandado por Fernando Diniz na abertura da janela de transferências. Além disso, a BBC de Londres trouxe essa informação também aqui, ó. Os Blues concordaram que Silva pode se juntar aos novos companheiros em 1º de julho, escreveu o portal. Além disso, os títulos conquistados pelo brasileiro no futebol inglês foram mencionados. Ele se juntou ao Chelsea por transferência gratuita do Paris. Aí o Daily Mail, né, o Daily Mail está falando aqui, ó, enfatizou o anúncio feito pelo jogador nas redes sociais. Silva tirou a camisa do clube brasileiro de uma gaveta e vestiu durante um vídeo no Instagram, que também incluía fotos de sua primeira passagem pelo clube, escreveu a publicação. A postagem feita pelo atleta tem mais de 300 mil curtidas. Então, a repercussão espetacular no mundo todo, né, sobre Thiago Silva. Uma informação que eu queria trazer também para vocês aqui sobre a questão de salário, né? Trazida aí pelo Jorge Nicola, tá, galera? O Jorge Nicola, jornalista paulista Jorge Nicola, ele trouxe informações aí sobre o contrato do Thiago Silva, né? Segundo o Jorge Nicola, o contrato do jogador tem 10 anos, é de 2 anos, perdão, 10 anos, olha. 2 anos, vai até julho de 2026, e o jogador deverá receber por mês 1,5 milhões de reais, tá? 1,5 milhões de reais, mesmo salário do Davi Luiz, né, e Gustavo Gomes, que recebe 1,3 milhões. Então o Thiago vai ganhar bem pra cacete, bem mais que o Marcelo, por exemplo, segundo o Jorge Nicola. Se é verdade ou não, aí fica por cada um de nós julgarmos aí se o Jorge Nicola está falando a verdade ou se não está falando a verdade.
Vamos ver agora a repercussão na imprensa brasileira. Isso mesmo, vamos ver a repercussão. Vamos começar aqui com o PVC, né, o Paulo Vinícius Coelho, que falou no UOL, né, sobre essa contratação do Thiago Silva. Vamos ouvir aí o que ele falou sobre essa contratação do Thiago Silva. Deixa eu colocar aí para vocês. Foi para o exterior a primeira vez, no início da carreira, antes de explodir no Fluminense, para o Dinamo de Moscou e quase teve aquela passagem dele no Fluminense, desenganado por causa da tuberculose. Quando ele teve tuberculose. A carreira desse rapaz é muito séria. O Thiago vai jogar assim, ó. Linha de 4 atrás. Peraí, PVC, deixa eu rodar a vinheta para ficar bonitinha. Pode ser? Aí ele tá falando aqui como que o Thiago vai jogar. Felipe Melo e Marcelo. Thiago Silva, Felipe Melo e Marcelo. Profissional, quanto jogar no time histórico do Fluminense. A grande qualidade que ele vai oferecer aqui, com saída dos dois, empurrando o Samuel por um lado para fazer saída de 3 e o Marcelo por dentro, nesse 4-2-3-1 do Diniz, é que ele tem o passe. A bola vai sair daqui limpa, porque o Thiago é um dos zagueiros de maior qualidade de passe do planeta. Do planeta. O cara vai dizer que ele chorou em 2014. O Thiago joga demais. Demais. O cara que é campeão na Itália, campeão na França, campeão na Inglaterra. Campeão da Europa na Inglaterra. Não foi campeão inglês pelo Chelsea, mas ele foi campeão italiano pelo Milan, campeão francês pelo Paris Saint-Germain, campeão da Champions League pelo Chelsea. E o passe vai sair com uma capacidade gigante. Sim. Levanta. Tá aí, então, o PVC falando da questão do passe dele, a capacidade que ele tem de dar passe, de sair jogando. Sensacional essa fala do PVC. Vamos ver agora o que o Vitor Sérgio Rodrigues falou também sobre essa contratação aí do Fluminense, do Thiago Silva. Vitor Sérgio Rodrigues falando aí sobre a contratação. Vamos ver o que ele falou aí. Vamos lá. Mas é uma contratação que afaga, motiva, emociona o torcedor, porque você está trazendo um jogador que, desde que deixou o Fluminense, lá em 2008, ele está no... a volta do Thiago Silva está no imaginário, está no sentimento do torcedor tricolor, do torcedor do Fluminense, né? Porque foi um jogador de uma passagem maravilhosa, uma passagem muito marcante. Um jogador que poderia ter saído no meio do ano de graça e renovou até o fim do ano, para quando o Milan veio buscá-lo, o Fluminense ganhar uma grana. Isso é importante ser dito, né? O Thiago Silva poderia ter saído de graça e ele ainda renovou mais um tempo para o Fluminense poder ganhar alguma coisa na venda dele. Então, assim, é um jogador que a volta traz coisas muito boas para o torcedor e, nesse sentido, para mim, não há nenhuma dúvida que o Thiago Silva pode e vai ajudar muito o time do Fluminense. Então, aí ele falando sobre o Thiago Silva ajudar o Fluminense, né? Na visão dele, sim. Agora vamos ver uma opinião amarga, para variar, dele, né? O rubro-negro Mauro César Pereira, que está se mordendo, está mordendo o cotovelo com a contratação do Thiago Silva. Olha o que ele fala, olha a bizarrice que ele fala sobre o Thiago Silva, olha isso. O Thiago Silva é de 23 anos. Quando ele joga, 25 anos. A média de idade do Fluminense, geralmente, é de 33 anos. 10 anos mais velho. Então ele está jogando no meio de um monte de garoto, uma molecada, né? E vai jogar do lado dos caras que têm mais de 40 anos. O goleiro, o Fábio, tem 43. Samuel Xavier, lateral direito, tem acho que 33. Felipe Melo tem 41. Soma Felipe Melo com o Thiago Silva, já deu 80. 80. 80. O Marcelo tem 35 para 36. Cano. Assim, quer dizer, cara... Cano. Aí tem o Cano com 36. O Renato Augusto com 36. São vários jogadores veteranos, sabe? Então, um elenco muito envelhecido, né? Tem jogadores jovens também, mas a linha defensiva, pô, essa é uma zaga de 80 anos. Então você vê, né, o tipo de comentário do Mauro César Pereira, né? Aí que eu falo para vocês, essa é a minha grande crítica, né? É óbvio que a questão da idade, já cansei de falar sobre isso aqui, até a última vez que eu vou falar sobre isso, é muito chato esse assunto. É óbvio que a questão da idade normalmente pesa, porque quando você tem mais idade, você não entrega o que você entregava quando você é jovem. Isso é uma questão óbvia. O Romário já falou sobre isso, inclusive, dessa palhaçada, né, da questão da idade. É uma discussão que é inócua.
Agora, você não pode colocar, por exemplo, que nem o Mauro César fez. E o Mauro César, quando ele tá perdido, né? Depois que o Fluminense começou a ganhar, ele ficou literalmente perdido. Quando o Flamengo começou a ganhar, o Fluminense depois começou a ganhar, ele se perdeu no clubismo. Porque como é que você vai colocar nesse bolo de jogador que, por causa da idade, não entregaria? Você vai colocar Fábio nesse bolo. Você vai colocar Cano nesse bolo. O Cano foi artilheiro do América no ano passado, com 35 anos. Em 12 jogos, fez 13 gols. Como é que você coloca o Cano nesse bolo? Como é que você coloca o Thiago Silva, que até pouco tempo era titular na Premier League? Eu vou mostrar um negócio para vocês que estão aí, como isso não faz sentido, como isso é inveja e não faz o menor sentido. Isso aqui, galera, é um mapa de calor do Thiago Silva. Olha o mapa de calor aqui no lado direito do Thiago Silva. Olha o Thiago Silva. Qual zagueiro do Fluminense tem um mapa de calor desse? Atuando por todas as partes do campo praticamente. Tá? Outra coisa importante aqui, ó. Ele teve 28 jogos na temporada, 26 de titular. Tá? Aí, olha isso daqui. Né, para o campeonato inglês. 3 gols no campeonato inglês. Tá? Olha isso. Vamos botar mais aqui. Para vocês poderem ver. Assistências. Uma assistência para gol. Ações com a bola. 85.1. Ou seja, um cara muito participativo com a bola. 95% de passes certos, sendo passes verticais. Passes no próprio campo. 97% de acertos. Passes certos cavados, 67, passes de risco 88, defendendo, jogos sem sofrer gols, 6 jogos sem sofrer gols, média de 1 interceptação por jogo, média de 1 desarme por jogo, bolas recuperadas por jogo, média de 4.7. Cara, isso é loucura, cara. Como é que você coloca um cara desse aqui, jogando em alto nível na Premier League, com mapa de calor desse, com números como esse, nesse bolo de idade? E aí, quando você faz isso, você se perde, porque você generaliza o discurso, faz uma opinião fácil, realmente essa é uma opinião fácil, qualquer um poderia dar, e o cara recebe para isso. O cara recebe para falar uma paçocada dessa aí em canal aberto. Né? É lamentável. Em vez de fazer uma análise honesta do Thiago Silva, ele pega e fala da questão da soma de idade. Eu concordo que o Felipe Melo não tem mais condição de jogar, mas você pegar e colocar o Thiago Silva no mesmo bolo, você colocar o Fábio no mesmo bolo, que é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, até o Samuel Xavier. Não tem o menor sentido. Então você vê claramente o despeito, né, e a preocupação que ele está com o Fluminense. Só pode ser isso, não tem outra explicação que defina aí esse momento trágico aí do Mauro César Pereira. Né? Lamentável mesmo, uma pessoa que antigamente era vista até como um cara com pensamento coerente, se tornou esse tipo de coisa que vocês estão vendo aí. Então o Fluminense vai incomodar muita gente, galera. Não tem jeito. E vida que segue. Então essas foram as principais informações do Fluminense de hoje. Lembrando que amanhã tem pré-jogo às 7h30 e pós-jogo, logo após o jogo do Flusão. Saudações tricolores, se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Não esqueça de dar uma força aí pra gente. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal. Valeu!